Olá, pessoal! Nesta aula vamos aprender como destacar células de uma tabela e apresentar tooltips para cada uma dessas células. Então, o que é um destaque de uma célula? Acontece quando nós passamos o mouse por uma dessas células e ela muda de cor, por exemplo. Isso é destacar uma célula. E um tooltip? Um tooltip é uma div, né? Uma janelinha que se abre quando a gente passa o mouse por cima de algum elemento para apresentar alguma informação adicional sobre aquele elemento. Isso é um tooltip. Tá? Então, vamos começar essa nossa aula de hoje destacando todas as nossas TDs, para a gente ver como é que isso funciona. Na aula passada, a gente já viu como é que funciona a função hover, que é utilizada exatamente nessas situações. Então, vamos selecionar todas as TDs. E vamos chamar a função hover, que recebe dois parâmetros, um para quando o mouse está sobre o elemento e outro para quando o mouse sai de cima do elemento. Então, vou colocar aqui uma primeira função para quando o mouse se encontrar em cima, sobre o elemento, e uma segunda função que vai ser chamada, né, quando o mouse sair de cima do elemento. Então, quando o mouse estiver em cima do elemento, o que nós queremos fazer? Queremos destacar essa célula, né? Afinal, nós estamos acessando todas as TDs. Então, como é que eu destaco a nossa TD? Pego a nossa TD e adiciono a nossa classe CSS de destaque. E como é que a gente desmarca essa célula, né? Retira o destaque quando a gente sair de cima dela. Então, eu novamente encontro a nossa TD e removo essa classe que destaca ela. Então, tá aí. Essa aqui é a função que vai destacar as nossas células. Então, tá aqui. Quando eu passo o mouse por cima de uma delas, elas se destacam agora. Agora, e o nosso tooltip? O que é o tooltip? Né? É aquela janelinha que eu comentei para vocês, que vai apresentar alguma informação adicional. Como é que eu adiciono um elemento dentro da nossa TD? Podemos utilizar o método aqui, ou append ou prepend. Vou colocar aqui o método prepend, para adicionar no início. E o que eu vou adicionar no início? Uma div. Então, vamos adicionar uma div com essas informações adicionais. Essa div, ela vai estar utilizando uma classe que eu preparei, chamada tooltip. Vamos dar uma olhada nessa classe. Uma classe simples, que define a largura dessa div, define o padding, a margem, uma borda, uma cor de fundo. Então, um estilo simples, né? E dentro dessa div, a gente vai colocar aqui um texto, testando nosso primeiro tooltip. Né? E quando nós tirarmos o mouse de cima desse elemento, nós precisamos também remover esse tooltip. Vamos ver como é que está ficando sem a remoção. Então, sem a remoção, toda vez que eu passar o mouse por uma célula, ele apresenta, mas não remove. Né? Então, vamos fazer o trabalho de remover. Para remover um elemento que tenha uma determinada classe, basta procurar todos os elementos com aquela classe, tooltip, e acionar o método, a função remove, da nossa biblioteca jQuery. Vamos ver agora o efeito. Ótimo. Quando eu passo o mouse por cima da célula, ele apresenta o tooltip. Quando eu saio de cima de uma das células, ele remove todos os tooltips e apresenta o próximo. Está perfeito o funcionamento. Só que vamos melhorar um pouco mais esse exemplo, porque por enquanto esse exemplo ficou muito simples. Né? O que eu quero apresentar aqui agora? Eu quero apresentar o
título da coluna na qual eu me encontro e o valor da célula que eu estou selecionando. Vamos fazer isso? Vamos montar aqui um script para mostrar, então, essas duas informações. O título do cabeçalho e o título da coluna e o título ou o texto que está dentro da célula que nós estamos acessando. Para isso, agora, eu vou percorrer novamente todas as THs da nossa tabela. Então, dentro da tabela, nós temos o nosso cabeçalho, thead, e dentro dele, as nossas TRs e THs. Então, as THs, elas representam aquelas células do nosso cabeçalho. Agora, para cada uma dessas células, a gente vai percorrer elas utilizando um for each aqui e vamos utilizar aqui uma função que nós já vimos na aula passada, recebe a posição dessa célula na interação. E com essa posição eu consigo saber qual é a posição do elemento. Então, n, que representa a posição do elemento, é igual à posição dele mais 1. Tá bom? Como é que a gente descobre o nome dessa coluna? O nome da coluna, a coluna é esse elemento. Então, o texto dentro da coluna representa o título dela. Então, text, se eu recuperar o texto que está lá dentro, eu vou recuperar aquele valor, eu vou recuperar esse valor aqui de cada uma das células. É o texto que está dentro de TH. Então, esse aqui é o nome da nossa coluna. Agora sim, agora a gente pode buscar todas as TDs que estejam na mesma posição dessa TH, né, que representa o título dessa coluna, para a gente poder fazer novamente esse vínculo aqui, utilizando a função hover, e, enfim, colocar aqui dentro o título da coluna. Então, vamos copiar esse código daqui. Vamos colocar esse código aqui dentro. Ele vai ter que mudar um pouquinho, né? Porque agora não é mais TD, né? Agora, na verdade, a gente vai precisar encontrar aqui todas as TDs que estejam naquela posição. Vamos procurar aqui primeiro. Dentro de todas as TRs, as TDs que estejam na posição do nosso título. Então, tá aqui. Aí sim, agora eu posso colocar aqui dentro do nosso tooltip, né, eu posso colocar o nome da nossa coluna. Então, vamos mudar um pouquinho esse texto. Coluna. Então, vamos colocar aqui o nome da coluna. Nome, coluna. E agora, a gente pode também pegar o texto dessa TD. Como é que a gente pega o texto da TD? Nome, célula. Então, vamos colocar aqui o nome da célula vai ser igual a célula onde nós estamos, ponto, text. Agora eu consigo pegar o nome da célula. Então, coluna e célula estão aqui. Perfeito. Vamos ver se funciona. Então, tá aí. Coluna, direção, célula, GeoArrays. Perfeito.
A gente ainda pode melhorar um pouquinho mais esse exemplo. A gente pode, por exemplo, ao clicar em cima dessa célula, Gel Arrays, ele marcar todas as células, aliás, todas as linhas que tenham esse registro. Quando eu clicar em cima de 2010, por exemplo, ele marcar todas as linhas que tenham o valor de 2010. Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos voltar aqui no nosso código. E aqui, onde a gente executa essa função hover, a gente poderia também vincular a essas TDs, poderíamos vincular aqui um manipulador de eventos. Então, se nós já estamos dentro da célula, dentro da TD, para colocar o manipulador de eventos, então só clique. Quando ele clicar em cima dessa TD, o que nós vamos fazer? Executa uma função, né, que vai fazer o seguinte. Primeira coisa, né, é desmarcar essa TD que está destacada, né? A gente tem que desmarcar isso. E também precisamos remover o tooltip, quando ele clicar sobre esse elemento. Depois, a gente vai buscar todas as TRs que contêm esse texto que tem dentro da TD e marcar. Tá? Então, vamos lá. Inclusive, a gente pode até começar dessa etapa. Vamos buscar todas as TRs que existem aqui dentro. Todas as TRs dentro de tbody. Isso é importante. Que contens o texto dessa célula. Então, se em algum lugar, seja dentro da TR ou em uma outra TD, em qualquer TD dentro da TR, que ele encontrar o nome da célula, ele vai marcar essa TR. Então, para marcar a TR, ponto add class destaque. Vamos ver aqui o resultado. Vamos passar o mouse aqui por cima. Cliquei, ele marcou todas as células que tinham Gel Arrays escrito. Vamos passar o mouse por outro aqui. 2010. Está aqui. Então tá aí. Está funcionando perfeitamente. Só que ele não está removendo a marcação que foi feita anteriormente. É isso que a gente vai ter que fazer agora. Então, agora, antes de fazer a marcação, vamos remover a marcação que já tinha sido feita em um outro momento. Se é que foi feita. Então, se foi feita, a gente vai remover a classe de marcação. Né? E vamos também remover o tooltip. E aí o nosso código vai ficar bem mais funcional. Então vamos lá, Gel Arrays, olha aí. Vamos, drama, marcou as outras e desmarcou essa primeira. Perfeito. Né? Então temos aí uma marcação inteligente aí, das nossas linhas com base em uma seleção que a gente fez de uma célula específica. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vejo vocês aí, pessoal, na próxima aula. Até lá!